Boa noite, galera. Então, a gente está no nosso segundo encontro. Olha, o vídeo avisou que está sendo gravado. Então, nós estamos no nosso segundo encontro hoje do livro Frankenstein. Nós somos membros do grupo Dessa Letra Show. Então, somos assinantes lá do canal. E viemos pelo Dessa Letra Show aqui para essa comunidade literária. Nosso primeiro livro, então, é o Frankenstein. Nós estamos na segunda leitura, que contempla o capítulo do 5 ao 11. Então, eu sou a Vanessa, tenho 34 anos, sou esposa do Vinícius, né? Já me apresentei na live anterior, então, para quem não assistiu, pode assistir a primeira live para você nos conhecer. E, conforme sugestão do nosso amigo Ian, eu vou falar sobre a minha dificuldade de leitura, né? Então, assim, eu particularmente tive algumas questões, né? Eu tenho duas versões do livro, uma versão física e uma versão digital. A minha versão digital é uma linguagem muito ruim, então eu tive um pouco de dificuldade para ler naquela linguagem, porque estava num texto mais antigo, com algumas palavras mais complicadas. Mas, de um modo geral, como o livro agora ele está se desenrolando para a apresentação do monstro, etc., então ele ficou mais dinâmico para mim. Então, à medida que o monstro foi aparecendo mais, foi ficando mais fácil para eu ler. Então, assim, só foi mesmo com relação à dificuldade da linguagem, que é uma linguagem mais antiga, mas sobre o texto mesmo, estou gostando bastante, então tá fluindo bem a leitura. Vamos lá, quem vai ser o próximo aí a se apresentar para a Bom, gente? eu vou dar sequência aqui. Eu sou o Vinícius, esposo da Vanessa, gosto de rabiscar umas paredes de vez em quando, também gosto de tocar um violãozinho e tocar guitarra. Cara, eu não estou tendo muita dificuldade na leitura do Frankenstein, principalmente porque eu já estou bem adiantado, eu gostei muito do livro, então já segui numa toada só na mesma linguagem. Então, estou para finalizar o livro. É isso. Quem mais? Bora lá, Ian. Tá. E aí, gente? Então, eu sou Ian, sei, acho que eu costumava dizer que eu sou fotógrafo, mas já tem um tempo que eu tô, não sei se acho que eu tô reformulando isso, voltei a escrever, então também não pretendo muita coisa com isso, vamos ver o que vai dar, mas acho que a gente vai fazer as experimentações, né, no geral. Acho que eu gosto de pesquisar, sei lá, essas coisas assim, e eu estudo psicologia. Eu sou de Santa Catarina, olha só. E sobre dificuldade de leitura, eu tenho um pouco de dificuldade realmente com textos assim, porque, como eu falei na primeira live, eu estava mais acostumado a ler texto teórico, né? Porque eu trabalhava com pesquisa acadêmica e tal, e parece que tem alguma coisa que ali que eu tenho que me concentrar, então eu coloco outro tipo de atenção que eu estou mais acostumado. E aí, para esse tipo de leitura, eu sei que se eu estou ansioso, e eu costumo estar muito ansioso, é muito difícil de parar e, tipo, não, agora eu vou fazer nada mais, além de focar nessa história. E se a gente quer ler isso aí, a gente tem que saborear, né? E aí, às vezes, tem que ficar fugindo e tal. Então, para o nosso primeiro encontro, eu tinha lido até o capítulo 10, que era, Uhum. eu tinha ainda alguns capítulos à frente do tema proposto, e até hoje eu tinha lido até o capítulo 10 também. Então, então um pouco antes de começar agora, eu peguei e li o capítulo 11. Só o capítulo 11 eu lembro direito, porque eu li faz 10 minutos. O meu Então, grande medo de ler muito antecipado é chegar no dia da discussão eu ter esquecido uma parte da história, porque pode acontecer, né, gente? Por isso que eu tô lendo, assim, em doses homeopáticas, assim, toda semana eu tô lendo só os capítulos que precisa ler mesmo. Eu ao perguntei mesmo até, tempo, eu perguntei até onde foi para não dar spoiler. Você viu até onde foi, porque eu já estou meio para frente já. eu ia dizer isso também é bom, porque na última a gente estava flertando com o capítulo 5 e talvez o 6 ali, e a gente, não, opa, vamos guardar, tem mais um encontro. Então é isso aí, pessoal. Beleza, quem mais? Tem a Mariana, a Nina, tem o Vamos lá, Vilmar, quem quiser. Rafael. Eu Oi, meu vou, eu nome é vou falar. Mariana. Ah, Ah, pode ir, pode ir. meu nome é Mariana, tenho 32 anos, eu moro em Salvador. No caso, minha maior dificuldade com a leitura agora é a quantidade de detalhes,
porque eu me disperso muito rápido quando é muito detalhado. E assim, eu li Game of Thrones, então assim, para mim foi um sufoco ter lido. Eu levei quase um ano para ler um livro. Então, e eu acho que foi o capítulo 10 que é muito muito descritivo, e eu fico, gente, ai, pelo amor de Deus, acaba logo. E aí eu fico postergando a leitura, tanto que eu terminei agora também de ler o 11º capítulo, porque eu fiquei enrolando a semana inteira. Aham. Sim, sim. Não, e assim, faz sentido, né? Porque como o monstro tá começando a dar o parecer dele lá, né? Então é a visão dele do negócio. Então, realmente a descrição acaba sendo mais cansativo mesmo. Quem mais, pessoal? Eu vou falar que no ano passado eu tava sem a câmera, né? Agora eu tenho um rosto melhor para se ver, né? Eu no começo eu achei meio complicado a leitura. Ainda mais que o livro que eu peguei é um pouco mais antigo. Antigo, tipo, ele é de acho que 2001, a edição que eu peguei, então ainda é um pouco mais arrastado, mas depois eu me acostumei. Eu acho que eu tô no capítulo 14 já, então eu consegui dar uma passada. Eu dei uma parada também, porque senão eu ia esquecer tudo. Então eu dei uma pausa, mas acho que foi de boa. E eu tô gostando bastante do até agora, né? Dessa parte da descrição do monstro, de como que tá desenrolando. Sim, muito bom. Quem mais? Pode ir, Rafa. Oi, eu sou o Rafael Juc, né? Meus amigos chamam de Juc só. E eu tô chegando agora, né? Não participei do primeiro encontro, mas como leitura, essa faz tempo que eu li, mas essa vai ser a terceira vez que eu leio Frankenstein, eu gosto bastante, né? E cada hora que a gente lê, a gente encontra uma nova camada, né? Mas isso que a Mariana falou é verdade, assim, tem uns textos que são bem devagar, assim, que é muito descritivo. Só que é um Uhum. descritivo que pega muito pro sentimento, né? Pra a gente sentir aquela cena, né? Não só observar a cena. Então é uma leitura bem diferente, assim, do que a gente está acostumado mesmo. Uhum. E eu gosto bastante, né? Então é isso, eu estou bem feliz assim, de estar aqui para. Vai ser a primeira vez que eu vou conversar sobre o livro com pessoas que estão lendo ao mesmo tempo e tal, então estou curioso para saber como que vai ser. Ai, que legal. Seja muito bem-vindo aqui, né? Não sei se você conseguiu ver a live anterior. A ideia da nossa live é ser assim, um bate-papo mesmo, um café entre amigos. Eu falei na live anterior, falo novamente assim: peguem um café, sintam-se à vontade. Aqui a ideia é a seguinte, né? Eu levanto alguns tópicos, a gente discute. A Nina sabiamente trouxe vários pontos, todo mundo participou muito ativamente na nossa live anterior. Teve até a Tour da Manga aí que virou a capa do nosso canal lá no YouTube. Então, assim, todo mundo participa junto. Aqui ninguém fala mais do que ninguém, todo mundo entrosa, na medida do possível, entrosa da forma que quer entrosar, sabe? Então, E espero que você fique muito à vontade. E a medida que eu vou ter, se você vai voltar para as próximas. Se você voltar, eu vou entender que você gostou. o Fabrício entrou, ele mandou mensagem no site, eu não sei se ele, no chat dessa letra, eu não sei se ele vai querer ser só ouvinte, mas se quiser falar aqui também é bem-vindo, viu, Fabrício? Na medida que ele quiser ir Exatamente, abrir pode ficar à vontade. microfone, abrir câmera, enfim, pode ficar muito à vontade. Uhum. E quem mais? A Nina, né? A Nina A ficou Nina por tá aqui. quietinha, olha lá, ele vai só acompanhar mesmo, então, Tem mas o é Vilmar bem-vindo. também. Mas, de qualquer forma, seja muito bem-vindo, Fabrício. Você quer ir antes, Vilmar? Pode ser, obrigado. Ah, Me chamo Vilmar, participei do primeiro encontro também com os colegas, foi bem divertido, gostei da dinâmica. E não, assim, não parei para analisar nessa perspectiva de dificuldade da leitura. Também sou bem tranquilo, estou vendo aquela versão da Dark Side, acredito que é um pouco mais atualizada. Aí eu estou acompanhando por ele, tá bem tranquilo aparentemente. Então, aí também, no fim do dia, ou no fim da noite, vamos dizer assim, eu tenho feito algumas leituras para tentar acompanhar. Eu estou evitando também ultrapassar do limite que foi proposto uhum. e estou gostando. Inclusive minha esposa também, que eu fiquei falando,
fiquei fazendo propaganda do grupo, tá todo empolgado aqui, falando, eu quero participar, que não sei o quê. Eu falei, vou falar com os colegas lá, depois a gente vê essa questão. Pode Ai, legal, participar sim, é com bem-vinda. certeza, Passa o link Marina, para pode ela aí. vir. Eu vou Se passar, ela mas quiser entrar nessa, já pode Já entrar. deixei agora. é que ela É? falou assim que, não, é que ela não terminou de ler o capítulo, o 11º, né? Aí ela leu só aquela primeira parte que a gente tinha feito da outra semana. Ela, Aham. quando terminar, eu entro com vocês. Eu falei, beleza, vou falar com o pessoal lá. Ai, Mas beleza, e é combinado. isso. Com Sou certeza. sou Uhum. advogado bancário. Se a gente quiser, que alguém quiser processar banco, estamos na pista. Bom saber. Sempre tem alguma coisa que a gente quer processar num banco, né? Mas Quem não quer processar um banco, né? Fala a quem não verdade. quer processar um banco, não é mesmo? Ai. Olá, pessoinhas. Olá, internautas do futuro. Meu nome é Nina, eu sou professora e palestrinha oficial do grupo. Eu também sou promotora número 1 da nossa próxima leitura, Duna, por Frank Herbert. E Há controvérsia. Eu já tô quase, Nina, já tô quase comprando isso já, bicho. Olha só. depois eu mando o link do paperback do Pinguim, é muito boa a impressão do Pinguim. Sobre leituras e por que eu tô quietinha, eu tô literalmente tentando terminar o último capítulo agora. Porque eu tive dificuldade com esse capítulo. Eu tive uma semana meio cheia e o capítulo 8 é horrível. Eu odiei o capítulo 8. Depois, quando a gente entrar, eu achei ele muito chato. E aí eu li. Eu tô tentando não ler tudo. Porque eu sou da academia. Eu tô acostumado a sentar, ler o livro uma vez, sem pensar muito, e depois ler ele de novo, anotando. Então, dessa vez eu só tô tentando ler o livro de boinhas, até onde a gente viu, para eu me surpreender. Eu vou entrar, quando a gente for debater, nas alegrias de eu falei tal coisa, apareceu no livro depois, olha só. Ou falei tal coisa e completamente contrário. Só que o capítulo 8, para vocês terem noção, eu li, a gente terminou a live, eu já comecei a ler. Aí eu li até o capítulo 8 no sábado, eu só terminei o capítulo 8 ontem, e aí eu tô no capítulo 11 agora, tô terminando ele quase. E eu li tudo menos o capítulo 8 em 2 horas, sabe? Foi super de boa, super tranquilo. Mas ali, não era uma pedra, era uma montanha inteira, assim, com alguém jogando pedras lá de cima, dando pra descer. É que o Mas capítulo 8 é o capítulo da Justine, né? Nossa, chata. do Ainda bem que ela julgamento. morre. É do julgamento. Eu achei ele martirizante também, mas a gente vai entrar mais a fundo nesse capítulo. Mas assim, eu também sofri, porque assim, tava um tal de um coitadismo em tudo quanto era tudo quanto era parágrafo, né? Assim, um coitadismo naquele capítulo especificamente, e aí assim, tava meio me cansando também. Mas deu tudo certo, mas também foi um capítulo que eu tive um Mas a pouco de Justine, ela é dificuldade. tão chata que o Victor vira Red Pill ali no meio. Spoilers dos meus comentários já. Pois é, gente. Ai, olha, mas né, a gente vai entrar nessa pauta aí, porque realmente eu até fiz algumas anotações a respeito do capítulo 8 e capítulo 9, que é o capítulo ali da parte da Justine e tal, porque realmente eu. Enfim. Bom, nós temos aqui mais um participante que Temos um acabou de participante entrar, é novo. o Thiago. O Thiago também não tinha participado da live anterior. Eu não sei se ele vai abrir lives, não, se vai abrir câmera, se ele quer se apresentar pra gente, se ele quer falar um oi. Se quiser ficar de ouvinte, Thiago, fica à Abre vontade, a mas. câmera, senão a Oi, gente vai pessoal. entender. Opa, Thiago, tudo bom? Boa noite, boa noite. Boa Boa noite. noite. Desculpa Tudo não ligar a bem? câmera agora, porque eu acabei de chegar em casa do trabalho e aí eu só queria estar ouvindo vocês. E realmente não consigo ligar agora. Fique em Não, não paz. tem Se problema. puder Fique tranquilo. acompanhar, mas foi um prazer estar aqui. Você quer se apresentar pra gente? Você quer ficar mais de boinha? Sim, tudo bem, posso me apresentar. Então, meu nome é Thiago, eu moro em Portugal atualmente e acompanho dessa letra, assim, desde o primórdio praticamente, então... Mas eu nunca me engajei assim na comunidade, sou membro lá no canal há uns 3 meses. Só agora eu tô engajando um pouquinho mais, dando mais atenção ao grupo.
E muito bom. Legal, seja bem-vindo. Muito bom, seja muito bem-vindo. Espero que você se sinta à vontade aqui no nosso grupo. Como eu falei, né, anteriormente, falei na live anterior também, aqui é um canal para amigos, assim, tá? Assim, aberto para conversa de fato, para tomar um cafezinho, para fazer fofoquinha do livro. Então, a hora que você quiser, assim, sinta-se à vontade para falar. Todo mundo tem um espaço de fala aqui, tá bom? Tá certo. Muito obrigado. Então tá. Quer falar mais alguma coisa, Nina? Já finalizado já. Eu vou fazer um adendo aqui, né? Eu acho que semana passada também não falei nem de onde eu sou e tal. Eu acho que lembrei agora que faltou isso. Faltou. Eu tenho 23 anos, sou de São Paulo, na capital, e sou publicitário / designer formado. E é isso, né? Só para complementar. Ah, legal, muito bom. A gente tem gente de tudo quanto é lugar aqui, isso é muito Uhum. bom, né? Tem que falar assim. Eu tava falando com o Vi, porque assim, gente, eu me empolgo, né? E esse negócio de livro já é uma coisa que eu gosto muito. Aí eu falei assim, e se ano que vem, quando tiver a Bienal do Livro, a gente marcar um encontro de todo mundo que tá participando? Aí só que a gente se deparou nessa questão, né? Que tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo, né? Como é que vai marcar um encontro na Bienal? Sendo que é um negócio que, assim, não tem como, né? Mas é sonho meu, tá, gente? Meu sonho é realmente a gente um dia tomar um café juntos, sentadinhos numa mesa, para falar aleatoriedades literárias, viu? Então fica aqui o convite, vai dar certo um dia. Amém. Mas é isso. Bom, vamos lá, galera. Eu vou abrir os trabalhos aqui, então, né? Como eu falei, né? Esses capítulos aqui, eles foram muito intrigantes em alguns pontos, né? E outros muito cansativos, né? Foi a primeira aparição do nosso querido monstro de Frankenstein, né? A gente, semana passada, teve um semi-spoiler ali da parte do Ian, porque ele já estava trazendo o monstro para a história. A gente falou, calma, ele ainda não nasceu. Mas a gente já sabia que ele ia nascer, até porque, né? Todo mundo já conhece um pouquinho da história de Frankenstein. Mas a gente teve ali no capítulo 5 o nascimento, né, de fato, a loucura do Victor não era tão loucura assim, porque ele conseguiu concretizar o projeto dele, né? Então, olha lá, a Nanda está aí no grupo. É a Nanda que participou Do show do Ti. de Santinelli, né? Cadê? Ela vai abrir câmera? Isso. Olá, tudo bom? Opa, tudo jóia. Então tá bom, seja bem-vinda. E aí, como que foi? O show do Santinelli foi, muito, muito, muito bom, maravilhoso, maravilhoso de verdade, super recomendo. E assim, depois do show eu pensei, pô, eu devia ter trago minha mãe, devia ter trago alguns amigos católicos para escutar isso aqui também, hein? Recomendo, viu? Peraí, gente, tem uma leitorinha aqui, tá Tem fazendo uma aniversário. leitorinha. Fala oi pros amigos aqui da mamãe. Oi. Pronto, agora beijo, filha. Mas que bom que você gostou do show do Ti, assim, né? A gente já foi algumas vezes no show dele e eu falei, eu recomendo para todo mundo que é muito mais do que só humor, né? Ele tem pensamentos muito profundos nos shows dele. No Pai da Mentira, você sai com uma pequena crise existencial e fala assim, cara, A gente saiu tudo chorando no horrível, Pai da viu? Mentira, de verdade, assim. A gente saiu de lá, tipo, putz, meu, que coisa. Não há esperança. Aí no final você dá um haha, há esperança. Você vai pra ver o humor e sai de lá com uma depressão, né? Mas assim, é muito Tipo bom. Eu gosto bastante dos shows do Ti. Mas, então, né, a gente estava falando, Ananda, a respeito do capítulo 5, né? Como eu falei, o capítulo 5 ele é a introdução do monstro de Frankenstein. Ele surge ali no capítulo 5, né? Então, é ali que a gente começa a se deparar com algumas questões ali da parte do Victor e o processo de não aceitação dele, de tóxico que ele é. E assim, eu vou fazer um parêntese que eu também estou lendo o livro na medida que a gente separou os capítulos, né? Então, por enquanto, eu sou o time monstro. Então, até onde eu li, né, que é o capítulo 11, a gente fica nessa, né? Porque assim,
O capítulo 5 começa com ele nascendo e já sendo rejeitado, né, gente? Então, esse é o primeiro tópico que eu anotei aqui. Queria Eu vi um meme esses saber dias, que como que vocês se sentiram nesse... Só é um uma história de momento. abandono parental, né? Exatamente. Cara, foi o meu primeiro choque com Frankenstein, porque o que eu conhecia era da cultura pop, né? E o nascimento dele foi mais frio e triste do que eu pensava, que eu idealizava, né? Que basicamente ele olhou com aqueles olhos amarelos mortos, né? E o Vitor já rejeitou de cara. Eu tinha uma outra ideia de como seria o nascimento do monstro. Não sei se sou só eu. Sim, eu tive a mesma reação. Cara, nenhuma responsabilidade afetiva. Tipo, eu fiz. Agora eu não quero mais. Tchau. Você é péssimo, horrível. Você é um monstro, um lixo. E pronto, mano. Assume suas broncas. E assume seus B.O., pelo amor de Deus. Aposto que é cidadão de bem. Vou Com falar, certeza. aparecendo os pais de hoje em dia, alguns, né, vamos dizer assim, que é o fez e mete o E, pé. e tem a questão, né, do milagre de criar a vida. Ele não teve nenhum encantamento por isso, né? Assim, não teve nenhum segundo de encantamento. Ele só olhou, nossa, que coisa feia que eu criei, e pronto. Já Né? teve o pavor de cara, né? Foi uma coisa repulsiva, que aí até o Fabrício falou assim, é errado ficar do lado do monstro. Aí a Nina comentou assim, tem como ficar do outro, né? Exatamente, porque de cara ele já teve uma repulsa tão grande assim, que o monstro já se tornou odioso só por olhar para ele, não fez mais nada. Eu senti, nesse sentido que a gente está falando, eu senti que ele, né, tem toda essa coisa da criação e ser Deus, mas no momento que ele viu que ele conseguiu, ele ficou tipo, nossa, acho que eu fiz uma merda. E aí ele negou o monstro, ao mesmo tempo que ele se entendeu, tipo, não, talvez eu não seja Deus, talvez eu seja muito pior que isso, talvez, né? Eu seja o próprio demônio, ele transferiu tudo isso pro monstro, né? Ele projetou tudo isso na criação dele. Mas o que eu fiquei pensando também, acho que eu nunca nem assisti nenhum filme de Frankenstein, que eu sei só os memes, né? Aquele monstro todo desajeitado, e tem o raio, e não tem raio nenhum. E fui no apartamento dele, né? Geralmente, não sei, acho que era como eu não vi o filme, né? Ou nenhum filme, mas eu tenho a impressão de que era tipo num laboratório, num espaço maior, assim. Eu fiquei pensando, que apartamento, que apartamento é esse? E se for em São Paulo, quanto é que custa? O estúdio em São Paulo de 23 metros quadrados, como que comporta um... Eu acho que o Frankenstein que se aproxima mais do livro, eu não sei se vocês já assistiram a série Penny Dreadful. É antigona, sei lá, eu acho que é de 2010, alguma coisa assim. Que ela mistura várias histórias desses contos de terror. Tem Frankenstein, tem o Dorian Gray, tem vários assim. E é o que mais se aproxima assim do livro, pelo que eu já percebi. E foi a partir dessa série que eu comecei a pensar o Frankenstein de outra forma. Tipo, não como se ele fosse um monstro de verdade, mas pensar nele como uma pessoa rejeitada mesmo. Uhum. Sim. O Fabrício comentou aqui no chat, ó, teve o raio na árvore, que Vitor estava olhando e foi destruída. Na versão que a gente tem, ele fala simplesmente de um clarão, mas não necessariamente que é um raio, né? Então, teve um clarão, algo como se fosse um milagre que eu vi que dava para surgir a vida, né? Que acho que teve uma movimentação da carne, alguma coisa do tipo. Mas realmente, de fato, não teve o raio, né? Eu acho que a Nina comentou isso na última live, não comentou, Nina? Era isso que eu ia entrar nesse sentido. Eu tava até comentando com meu esposo. Se esse filme do Frankenstein tivesse sido feito durante a corrida espacial, o Frankenstein não teria sido feito pela eletricidade, ele teria sido feito com soros de super soldado, ele teria sido injetado com coisa, ele seria um ciborgue, porque era a vibe do pensamento que a gente estava pensando, como é que a gente vai para a Lua, e a noção de ciborgue vem disso, né? É tu construir um equipamento que funciona como uma extensão do teu corpo sem tu ter que regular ele. Então, o ciborgue ele é um ser humano mecanicamente autorregulado. E o jeito que eles pensavam, na época, era essa ideia do soro. O Capitão América vem dessa mesma época. O filme é de 1910.
Então, nem Segunda Guerra ainda, né? Nem Primeira Guerra. E eu acho que a experiência que tem, a gente vê isso no documentário Red Dead Redemption 2, que passa em 1890 e pouquinho, eles já estão brincando com eletricidade, cidades com eletricidade. Então, essa ideia da eletricidade como força motriz da vida humana, da vida suburbana e dessas ideias, ela tá ali. E aí ela aparece nos filmes. A Mary Shelley provavelmente já poderia ser, que eu não vou saber de cabeça, ter visto, sei lá, um experimento com a ideia. Eu acho que eu trouxe na outra vez que a gente teve as nossas reuniões, que era muito comum, tipo assim, pega uma vaca, aí tu mata com a eletricidade e depois tu faz ela mexer. Porque a eletricidade, nós somos, né, eletricidade, a gente se mexe por causa de eletricidade. Então, o músculo, ele sabe receber esse estímulo e fazer. Então, esse negócio da luz e da vida e do não sei o quê, e ser estrondoso, ele é dos filmes. Ele é uma percepção de coisas. Eu acho o nascimento do monstro, que eu fico muito mal de chamar ele de monstro. Eu queria dar um nome pra ele. Ele podia se chamar Robson, sabe? Porque é de uma sacanagem. Tem um monstro na É o história. meme ambulante desse grupo, gente. Então, o Robson, ele nasce como nós nascemos, em sofrimento, sozinho, cansado, confuso. E nós temos a dádiva da vida. Se chama nascer. Rola, todo mundo passou. A maioria das pessoas vai participar desse processo em algum nível. Mesmo quem não for ter filhos, vai conviver com crianças, né? E essa bênção que ele tenta prover através do processo científico é uma coisa que eu já tinha falado isso também. O Victor, ele não sabe apreciar as coisas normalmente. Ele é um compulsório sobre todos os aspectos da vida dele. Então, até no momento dele conceber uma coisa que já está na frente dele, por ele se achar um cientista, mas não ser, ele é só um gênio, ele não consegue também compreender esse negócio, né? E aí eu vou trazer a minha perspectiva como professora, porque eu dou aula principalmente para pessoas jovens, né, do quinto ao nono ano, e várias das pessoas vêm para o reforço que eu dou com essa ideia de rejeição. Algumas das pessoas, elas têm DI, dificuldade de aprendizado, DA, eu e siglas, zero. Eu e nomes, zero, desculpa. Dificuldade de aprendizado. E não comparando crianças ao monstro, né? Mas comparando o monstro a essa rejeição tão natural que nós temos ao difícil, ao complexo, ao não nós. Eu trouxe Fanon da outra vez, vou trazer de novo. Fanon, quando ele fala dessa relação que a gente tem sobre o processo colonial como uma violência, ele fala sobre como eu, como uma pessoa branca, transformo o outro numa pessoa negra. Não é que a pessoa é negra, e não é que eu sou branca, é que eu, no processo de outrificar o outro, decido o que é o padrão. Então, o Vitor decidiu que ele é Deus. E ele decidiu que ele ia fazer Adão. E aí, quando ele recebe Adão, ele tem a mesma reação que o Deus cristão tem. Ele expulsa do paraíso. E ele pune repetidas vezes os filhos de Adão, ou Adão, nesse caso, por não ser um anjo. Depois o monstro, pelo menos na minha versão, fala isso em verbete, assim. Eu fiquei muito satisfeita que a Mary Shelley concorda comigo sobre o livro dela. Várias coisas que eu trouxe no primeiro comentário lá, eu não tinha lido, e aí estão acontecendo de novo. Então, já comentando, né, da eletricidade e essa questão dos filmes, também trazendo essa questão da época, né, de como essas ideias do outro estão presentes nessa obra. Eu acho que a perspectiva dela não era de Fanon, até porque ela não estava viva. Na época, não tinha nascido ainda. Porém, essas ideias do colonialismo, dessa perspectiva europeia e a formação dos estados já na Europa, já está ali, já está nesse milieu do livro.
Milieu é meio em francês, tá? Só pra ficar traduzível. Alguém fala que não seja eu, por favor. Cultural. Eu quero fazer um parêntese com a sua fala, que assim, eu até tinha colocado aqui, porque a perspectiva que eu tenho dessa criação do monstro é justamente essa, né? A criação do perfeito, né? Assim, eu não tenho. Gente, como eu falei na live anterior, vou falar novamente que eu escrevi um livro cristão, né? Eu sou escritora, escrevi um livro cristão em 2013, então, assim, para escrevê-lo, eu precisei ler a Bíblia inteira, estudar a Bíblia para daí fazer o livro, tá? Então, assim, não teve como eu, pessoa que já participei de uma comunidade cristã, não fazer um paralelo com a religião. Porque é muito claro que foi essa perspectiva do Vitor mesmo, a perspectiva do Criador criando um ser perfeito na cabeça dele, porque ele fala que ele até fala isso, né? Eu juntei partes perfeitas, como pode virar essa coisa horrível, né? Virar essa aberração e não sei o quê. E assim, no menor sinal de um monstro, no caso Robson, não ser do jeito que ele queria, ele já então expulsou, né? Assim, já não quis mais, repudiou o monstro, tal como nós já sabemos a história aí da Bíblia. Adão foi expulso do Éden e todas as consequências dessa expulsão, né? Então, não vou falar ex-cristã, porque assim, eu continuo acreditando que existe uma entidade que cuida, tal, etc. Enfim, mas como ex-cristã da religiosidade cristã ali, não sei o que, tal, não traçar esse paralelo, porque para mim é muito claro que a perspectiva de Vitor era de fato ser Deus, né? Então ele criou um ser que na cabeça dele seria perfeito e que no menor sinal de não ser do jeito que ele queria, ele simplesmente expulsou da vida dele. E o monstro sumiu por um tempo, né? Então ele ficou fingindo que esse monstro Robson não existia, né? Então, assim, passou um período ali em que ele teve doente, não sei o que, e o amigo dele cuidando dele, e ele fingindo demência, né? Fingindo como, então quer dizer, se eu não estou vendo o monstro aqui, logo ele não existe para mim. Então, vida que segue, todo mundo feliz, né? Mas 2 anos fingindo de louco, né? pagou de louco, fingiu que não aconteceu e vida que segue. Robson lá, nas montanhas, passando perrengue, coitado. Vamos lá, quem mais? Ele né, a partir do momento que ele criou, ele olhou pro bicho, ele fugiu de casa até, né? Ele não ficou né, não expulsou ele nem nada. Ele fugiu e aí encontrou o amigo dele. E durante, né, o tempo inteiro, até ele, enquanto ele estava doente, eu fiquei com essa dúvida, tipo, onde tinha ido parar o monstro, né? Porque ele saiu da casa dele, o monstro simplesmente caiu no esquecimento. Ele não mencionou mais nada sobre e então eu fiquei com essa, até foi uma coisa que fez eu avançar bastante no livro para saber mais do monstro, né, do que tinha acontecido. Então eu fiquei meio que nessa dúvida, porque ele não falava de nada e ele ficou doente e ele tinha, né, que nem a gente falou na semana passada, ele ignorou meio que, né, a família, ele não respondia as cartas, não falava nada. E mesmo quando o amigo dele chegou lá e falou sobre essa meio que reclamação, né, que a própria família tinha falado, ele continuou ignorando até ficar bem e, né, descobrir, né, não vou pular os tópicos aqui, não sei se vai ter alguma coisa falando, né, do irmão dele, até ele voltar, né, para cidade dele. Eu acho que é o grande conflito que o Ian comentou, né? Ele estava com essa síndrome de Deus, só que a hora que falou, putz, deu certo, quando o Robson veio à vida, cara, ele já entrou em parafuso, né? Aí por isso que acho que é o grande conflito desse capítulo mesmo, acho que da história do Vitor, a partir daí é isso. Ele é um maldito confuso que simplesmente ele falou, eu fiz a merda aqui, então eu vou fingir demência e ignorar o Robson e tá ótimo. E uma coisa é a fissura que ele tinha, que a gente vai vendo que ele fica maluco, fissurado com aquilo, a partir do momento que ele põe no mundo, perdeu a graça, né? Eu estava fissurado no processo, agora também, dane-se, larguei para o mundo, não é mais problema meu, e aí ele começa nessa própria lamentação, que, ai, nossa, como eu sofro, nossa, como...
E uma coisa que eu vi a gravação, que vocês comentaram, que é muito isso, é lembrar que é ele contando a história para alguém, então como ele se coloca muito como tadinho de mim. Ai, eu sou tão sofrido, eu tenho tantos problemas, esse monstro horrível, olha que eu criei. Ai, eu sou muito coitado. Sempre nessa posição de vítima, de melancolia, mas ele não assume a bronca em momento nenhum, ele só joga para o mundo e fala, perdeu a graça, adeus. Filho feio não tem pai, né? Bem isso. Ele tanto não assumiu a bronca que ele, assim, gente, ele fez tipo esses genitores que põem a criança no mundo e somem, sabe? Tipo assim, ele colocou, o paralelo que eu coloquei aqui foi assim, como se fosse um genitor que não tem responsabilidade nenhuma sobre o próprio filho, sabe? Ele colocou, pai ausente, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Né? Tipo pai de Instagram, muito bom isso, né? Pai de Instagram, exatamente. Porque assim, gente, ele colocou Robson ali no mundo, detestou Robson no momento em que pôs no mundo. Só que assim, você criou, entendeu? O meu pensamento, e eu vou avançar um pouco mais nos próximos capítulos, mas tipo assim, se ele, que é o criador do monstro, rejeitou, o que mais a sociedade poderia fazer se não rejeitar também? Porque, assim, quem deveria ter acolhido o monstro de primeiro momento seria ele, nem isso ele fez, sabe? Então, a pergunta que fica é, quem era o monstro, ele ou a criatura Robson? Na minha cabeça, Vitor era o monstro, sabe? Se ele não tivesse simplesmente abandonado a criação dele, eu acho que a perspectiva da história teria sido completamente diferente. Eu fico pensando nisso. Você acabou de nascer, você abriu os olhos, tem uma pessoa na sua frente, você não pediu para estar ali, e ele sai correndo. E você não sabe onde você está, você não sabe falar, você não sabe como que as coisas funcionam, você não sabe nada. E pronto, você está ali. A gente não sabe ainda nem, tipo assim, se ele chama de monstro, mas se ele encontrou com outra pessoa e essa pessoa também gritou e saiu correndo, se ele passou por outras coisas, mas ele tá largado, sem entender nada de contexto nenhum, de onde ele tá. O capítulo 11 acaba sem ele falar muito sobre os contatos que ele teve na vida, né? Mas ele fala que ele passou por muitas situações ruins, né? Então eu imagino que esse bicho deve ter comido pão que o diabo amassou, sabe? Ele deve ter sofrido. Imagina, se não a rejeição do pai, né? De todo o restante, né? Assim. E o pai ainda nem fechou a porta pro filho não fugir, né? Ele deixou ao Léo assim, do jeito que faz o que você quiser aí, que eu vou só te ignorar. Exatamente. Gente, assim, só um parênteses, eu não tô conseguindo acompanhar os comentários, porque eu tô falando pelo celular, mas o Vi tá de suporte para mim, então se tiver qualquer comentário que você quiser ler pra gente, você pode falar. O Ian até comentou aqui, podia ter tentado dar a vida a um hamster, né? Só para testar primeiro. Só que ele, logo nos primeiros capítulos, ele falou, não, já quero ir para as cabeças já, né? Porque eu sou idiota o suficiente. Deus, né? Ele tinha síndrome de Deus, então ele queria criar um ser humano mesmo, né? Ele não queria ir para os bichinhos primeiro, ele já queria começar logo pelo... Aí o Fabrício, ele complementou aqui, é burro, né? Porque vai criar um ser forte com 2 metros de altura. Como é que faz, né? Para segurar o tranco depois, né? Não segura, só fingir que não existe, sabe? É tipo um elefante branco no meio da sala, né? Você passa por ele, finge que não existe, tá tudo certo, né? E você vê que a fissura dele é no processo, não é na criação. Ele quer se desafiar, falar, eu sou tão bom que eu já vou criar um ser humano perfeito. Acabou o processo, acabou a graça também. É a obsessão que a Nina sempre fala, né? Eu acho interessante essa questão do Hannah, do processo, porque a gente volta nos... Os professores reaparecem, né? Depois, quando a gente entrar, ou se a gente já estiver entrando nesse assunto, que a gente meio que não tocou neles, mas os primeiros professores do Vitor são o Copérnico, que é o pai da alquimia. E eu tinha falado, né, da questão do mercúrio como a essência da vida, né? Essa ideia do metal, que é o éter e essas coisas. Então, e eu tinha aludido já no comentário antes, que o Vitor, ele tenta ser um cientista sem método científico. Então, ele já tem a conclusão dele, e parabéns para ele chegou lá, né? Ele consegue. Só que ele também ignora esses processos de tipo,
do entendimento da construção desse negócio. Então, esses 2 anos em que ele passa fazendo o bicho, né, construindo o... Eu achei meio abrupto, inclusive, dentro da leitura, né? Estou pegando uns pedaços, aqui tá o bicho. Que eu acho que... Eu não sei, minha leitura. Eu acho que ele não é o primeiro monstro, né? Do jeito que um médico nunca vai operar no primeiro paciente, assim, direto, ele deve ter tido uns testes antes que não deram fruição e tal. Então, eu não sei se já não tinha uma frustração dentro dele com relação a isso, né? Desse primeiro contato, desse primeiro momento. E eu acho que é em parte porque ele tá fazendo uma liturgia, né? Ele tá fazendo um rito, ele tá fazendo magia, ele tá fazendo um processo que não é científico, porém ele tá falando, não, eu sou racional. Eu sou centrado nas minhas emoções. Eu sou um animal político aqui. E não. Tipo, ele é um animal extremamente emocional. Ele é um animal extremamente perturbado da cabeça, assim. Tanto que é o estado que ele fica no resto do livro é porque ele pesa o monstro. E ele nem sabe se o monstro é um monstro, mas ele já decidiu. Ele já Não tem decidiu. como. Eu queria dar uma volta numa canelada que eu dei no outro negócio, porque eles falam Daemon, pelo menos na minha versão. Eu acabei confundindo, mas a minha leitura estava igual. Daemon é do latim, e aí significa espírito malvado, e daemonium é do grego. Uhum. E daemonium, ele é uma figura do conhecimento entre os deuses e as figuras. Essas duas leituras, elas são válidas juntas, assim, mas elas não vêm do mesmo lugar. Acabei fazendo parecer que era isso. Mas entra nesse negócio, né? Ele queria criar Adão e ele acaba criando Lúcifer. O próprio Lúcifer. Uhum. Então... Exatamente. Indo nessa linha, assim, que a Nina estava falando, né? Uma coisa que, eu não sei se foi só eu, né, que entendi. Eu acho que o Vitor, ele sempre foi muito na questão da aparência, né? Como ela estava falando, ele deduziu que a criatura era um monstro, sendo que ele só olhou a criatura. Tipo, a criatura não abriu nem a boca, sabe? Não conseguiu se expressar e ele já foi dizendo logo que era um monstro. Então, eu acho que ele vai muito da aparência, né? Porque ele sempre fala da irmã, da Elizabeth, né? Que ela é bela, que ela não sei o quê. E dele, ele sempre se refere à criatura como um demônio, né? Desde o primeiro momento. E aí para mim foi uma grande frustração, porque eu acho que eu até falei na live anterior que a imagem que eu tinha da criação do Frankenstein era aquelas dos filmes, tipo, Eureka, está vivo! E aquele laboratório, e tipo, o cara mora num castelo. Sabe o Frankenstein eu acho que é daquele filme Anjos da Noite, sei lá, Van Helsing, enfim, algum desses filmes assim. E era essa a imagem que eu tinha. E aí, quando ele simplesmente cria e o bicho abre o olho e fala, é um demônio, eu falo, caramba, meu. Aí até voltei assim, falei, pô, acho que eu perdi alguma coisa nessa leitura. E não, ele simplesmente abriu o olho e foi o suficiente para ele taxar como demônio, né? E só complementando o que a Mariana disse, não é que o monstro fez alguma coisa de errado, ele só não era do jeito que o Vitor imaginou em algum momento. Só por não ser, ele já imputou todos os pecados possíveis de um Lúcifer nas costas dele, assim. É aquele meme do meu irmão em Cristo, você fez o Subway, sabe? Você decidiu o sanduíche, como é que você não gostou? Ai, mano, pô, não dá, velho. Sim, eu sou um Vitor no Subway. Exatamente. E a Mary Shelley era realmente à frente do tempo dela, que você dá para pegar aí um pouquinho uma crítica aí ao eugenismo, né? Que como assim, de coisas perfeitas nasce um monstro, e a pessoa que busca a perfeição, né? E logo depois surge, né, um bigodudo lá na Alemanha que defende isso, né? Então, já tem, lógico, a gente não foi algo consciente, mas ela já era um sinal dessa sociedade que defendia esse perfeito, né? O choque dele é como a partir de algo perfeito sai um monstro, né? Então, isso foi bem interessante também essa cena aí.
E muito bom o seu comentário, porque ele mesmo se achava perfeito no sentido de que ele achava que ele era o detentor do conhecimento. Então, como que de uma pessoa que conhece tanto, uma pessoa que estudou tanto e não sei o quê, saiu aquilo ali, né? Então, assim, não é porque ele era o errado, é porque foi criada uma aberração, né? Então, assim, é o que o Vi falou. Saiu do que ele estava esperando, demônio, né? Mas eu vou fazer um gancho. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente, né, obviamente, né, todos os dias trabalhar pra gente não fazer nenhum tipo de julgamento nesse sentido, né, de olhar uma pessoa diferente e falar demônio, é monstro, não sei o quê, né. Então, assim, é um paralelo muito atual, né, essa questão do monstro e do diferente ser monstruoso, sabe? E eu vou só fazer um gancho da última reunião que a gente teve, porque, assim, eles julgavam que é perfeição porque não tinham uma manga nas ruas, né? Acho justo voltar e reforçar esse Europeu ponto aí. médio. Tudo Europeu acaba médio, que eu mudando, peguei o né? gancho por causa do seu comentário. Você falou, europeu médio. Sim, com certeza. Por quê? Já sabemos o porquê. Muito bom. Gente, então, assim, ó, a gente. Só para constar, né, para os novos aqui na live, a gente decidiu que vai ser sempre até 9h30, tá? Então, como a gente já tá com falta 30 minutos para acabar, eu vou seguir para os próximos tópicos. Antes, alguém quer complementar alguma coisa com relação ao nascimento do nosso Robson? Não? Então tá bom. Logo, então, no capítulo 6, a gente tem ali a morte de William relatada, né? Então, do capítulo 6, a morte de William, o julgamento de Victor de que, com certeza absoluta, foi Robson que matou. E, assim, gente, aí vai se desenhando quem é de fato o monstro, né, cara? Porque se você tem qualquer dúvida de que Victor é um maldito, aí você já, né? Porque, assim, gente, eu não sei. É o que eu falei, eu não li os capítulos à frente. Não sei se foi Robson que matou ou não, também isso a gente vai tratar quando isso chegar. Mas o que fez ele decidir que foi Robson, gente? Assim, tipo, contaram para ele a morte de alguém, né? Ele só foi Robson. De onde? Qual foi a fonte? Que referência ele usou para isso, né? Então, Eu assim, marquei até uma aspas aqui no livro que era isso. No livro, na minha versão, tá assim: era ele o assassino, não havia dúvida. A mera presença da ideia era a prova irrefutável do fato. Se eu pensei nisso, é verdade. Ponto. Cara, eu queria ter essa autoconfiança nas maluquices da minha cabeça. É o próprio Deus falando, né? Não, como assim eu tô errado? Impossível. Ele podia Eu trabalhar na Lava pensei, Jato, não é verdade. porque não tenho provas, tenho convicções. não sei Imagina falar. escolhendo uma prova na escola, né? Exatamente, gente. Frases. Quem falou isso? O Sérgio Moro ou o Victor Frankenstein? Fica o questionamento aí. Não, fontes, vozes da minha cabeça, né? Ele decidiu, né, que tinha sido. Essa frase me chocou muito, tipo assim, como assim, meu amigo? Você precisa de alguém para te dar um rumo, calma, respira. Exatamente. Aí a gente já vê, né, assim, porque ele já tinha formado a opinião dele a respeito do monstro, né? Tipo assim, desde que o monstro nasceu e aqui só ficou concretizado, né? Porque até em algum momento ele fala para alguém, eu não me recordo para quem, mas ele fala assim: eu sei quem foi. Aí a pessoa fala pro pai dele: olha, ele sabe quem que foi. Aí o pai fala: não, mas foi a Justine e tal. Daí ele: não, né? Assim, gente, já estava se desenrolando para ser Justine e ainda assim ele estava batendo na tecla de que ele sabia quem foi, né? Então, assim, contra fatos, ele só simplesmente descartou qualquer fato e só com a própria convicção mesmo, né? Outra coisa, como Justine, tão bonita, consegue ser má? Impossível. Quem é feio é que é ruim, gente, pelo amor de Deus, óbvio. E uma coisa que eu tô percebendo é isso. Todos os adjetivos femininos. Ah, ela é muito boa, ela é muito bonita, ela é linda e tranquila e suave, não sei o quê, sabe? Só adjetivos morninhos. Todas as moças são, tipo assim, uma escultura viva. E uma coisa, não sei se você vai tocar nesse assunto, que aí vai contar lá a história da Justine, e aí é mais um caso de uma menina de uma família X que outra família pega. Muito comum, de um jeito muito preocupante. Ah, você é linda, vou te catar da sua família e pegar pra minha. Fim.
Hábitos esquisitos da Europa, viu? Não, faz todo sentido. E assim, zero personalidade, né, no caso. Né? Porque elas são boas para ter algum relacionamento, para tratar de algum homem, de alguma família. Elas são muito boas para isso. Né? Não necessariamente que elas tenham uma personalidade X, que elas gostam de fazer tal coisa. Elas são ótimas para casar. Bibelô. Elas são uma decoração bonita. Elas são bonitas e me trazem um chá. A própria Elizabeth, a Justine. E detalhe, né? Você vê como a questão da aparência vale muito, porque a Justine, ela confessou o crime. E mesmo assim, não, impossível, ela é bonita. Exato. Eu até vou entrar nessa pauta aí, né? Porque a questão da Justine é capítulo 8 e capítulo 9, mas já que me falou, é exatamente isso, né? Gente, toda a justiça foi a favor da condenação dela. Eu imagino que tinham provas ali, gente. Tipo assim, não foi uma pessoa que decidiu, teve todo um júri ali para determinar que ela era culpada, inclusive a própria confissão dela, né? Mas aí, mesmo assim, como ela era padrãozinha e não sei o quê, então vamos jogar no monstro que é feio, que é estranho, que não sei o quê, vamos jogar nele a culpa. Gente do olho azul não comete crimes. É impossível. Impossível. O Ian comentou um negócio que eu achei interessante. Assassina, você é mó gostosa. Não, e o mais incrível, ele na certeza dele de que foi um monstro que matou, ele não faz nada também pra impedir que ela seja culpada e morta por causa disso. Tipo, foda-se, né? Foi ele, eu sei que foi ele, mas é mulher, deixa eu morrer, sabe? Tipo, não vou fazer nada. Nas minhas anotações, tá aqui, ó, vereador brasileiro médio. O enxerto dessa parte. Minha prima, respondi, decidiu-se conforme esperado. Todos os juízes preferiam que 10 inocentes sofressem a deixar escapar um único culpado. Mas ela confessou. Então, essa zona toda emocional dele, assim, ó, ele tá na... todas as respostas ele já tem, né? Ele tá... a ciência pro Victor, as convicções dele é um martelo que ele fica fazendo e batendo na realidade até ela ficar plana, que nem a Terra plana, em que ele gostaria de viver, sabe? Em que tudo é simples, em que tudo é desse jeito, especificamente o jeito em que ele tá certo, sabe? Ou quando ele tá errado, que ele é a vítima, que foi o que me fez não aguentar esse capítulo. Muito chato. Eu não vi a hora da Justine morrer. Toda hora eu queria que caísse um piano em cima da cabeça dela. E aí, um piano e uma bigorna e um carro passaram por cima de Justine. E aí a gente vai pro próximo capítulo. Eu não aguentava mais. Fica vendo essa mulher reclamando e ele reclamando que tudo é horrível e ai meu Deus, e o martírio. Mas honestamente falando, eu acho que a mais que me fez querer morrer nesses capítulos foi Elizabeth, né? Porque assim, ela emprestou um colar pro menino e aí deu o infortúnio do menino morrer. Beleza? Vamos supor que alguém tentou roubar o colar, não sei o que, não sei o que. Tipo assim, mano, por que tanto essa mulher se culpou daquele jeito que ela ficou? Ai, meu Deus, pobre de mim, quero morrer junto, porque não sei o que, porque foi o colar que eu emprestei, não sei o que. Honestamente falando, eu tava achando assim que ela tava meio querendo chamar atenção, gente. Desculpa, não assim menosprezando a Dora Leia, mas é que assim, meu, tá bom, cara, você emprestou o colar, mas o cara não se enforcou com o colar. Eu tinha pensado que tinha sido isso, sabe? Tipo, o latrocínio, tentaram roubar o colar e ele foi morto. Não, tipo assim, o colar, e qual é a consequência do colar? Não sei, mas ela achou por bem que ela fosse a culpada da morte do menino por causa do colar e não sei o que, e ai de mim, e que Deus... Tem um momento que ela fala assim, gente, quando a Justine tá pra morrer, porque eu queria morrer junto, porque eu não quero mais viver nesse mundo cruel, não sei o que. Falei, cara, cara, porque assim, ela, acho que deve ter sido personagem principal a vida toda, e aí quando ela virou figurante, ela quis ser personagem principal, né? Porque assim, tava a Justine morrendo, e ela querendo tomar para ela o martírio de Justine. Eu já tava me incomodando com isso, gente. Só isso. Só meu parênteses é esse aqui, tá bom? Eu queria muito comentar sobre estética e beleza, porque eu acho que Foucault escreve sobre isso quando ele fala sobre os sanatórios. Quando a gente começa, tipo, sistematizar a loucura como uma coisa ruim, porque pessoas loucas não trabalham, e é só isso. Tipo, é por isso que existem esses espaços de higienização social.
Mas é muito isso, né? O belo, ele sempre é ligado ao positivo. O belo é muito ligado. E aí, sei lá, se eu vou fazer uma sociologia de bar, tipo assim, há milhares de anos, tu estar doente te deixava com uma aparência ruim. Então, ficar com uma aparência ruim, ou pessoas que a gente liga a aparências ruins, pode ser que a gente ligue a essas coisas. Mas, como nós vivemos num mundo um pouquinho mais complicado, existe racismo, existe colonialismo, existe questões de classe que entram dentro desse livro, com essa ideia de, tipo, tem um... O que é belo, né? Porque o meu livro, em específico, todos os desenhos da Elizabeth, ela é feia, ela é muito feia, ela é muito feia. E aí o Vitor lá babando. É só um adendo, porque eu queria ler exatamente o que a Vanessa levantou. Esse enxerto é do Vitor, mas ele e a Elizabeth podiam ter dito. Tortura da acusada não se comparava à minha. Ela se apoiava na inocência, mas as presas do remorso rasgavam meu peito e não queriam mais largar. Então, tipo assim, a mulher tá morrendo, mas veja bem, eu tô muito triste. Gente, essa galera, né? Síndrome de personagem principal, né? Tipo, deixa a moça que tá morrendo ter um momento dela, por favor, né? Tem que, ai, é de mim. Ai. Mais uma vez, é muito europeu médio. Ai, eu sou muito centro do mundo, gente. Ai, como eu tô sofrendo que tem outra pessoa criada sofrendo. Ai, meu Deus. O Ian tem um questionamento que eu não sei responder, não sei se vocês podem ajudar. Ele fala assim, eles são todos cristãos na história, né? Faz sentido autoculpabilização excessiva. Eu não sei se vocês sabem essa informação, se eles são cristãos ou não, ou me passou por... Genebra fica onde na Europa? Qual parte? Meio, cima, direita, esquerda? Nossa, aí ferrou. Cadê o Cauê, que é bom em geografia? Eu não faço ideia. Eu acho que eles são protestantes, especificamente. Genebra eu acho que é perto da Alemanha. Já tinha rolado... É na Suíça ali, né? É na Suíça. É na Suíça. É na Suíça, que daí fica entre a fronteira Alemanha e Itália, ali embaixo. Não é Brasil, Suíça ou Suécia? Eu É Suíça mesmo. Confundo. Suécia mesmo? Suíça, né? É Genebra, né? Eu tô doido. Nórdico argentino. Eu acho que é protestante, aquela região. A Christine, com certeza é, porque ela fala sobre essa prática da Inquisição, de ficar te ameaçando de excomunção se tu não assume que tu tá fazendo alguma coisa errada. Então essa é a pena dupla, né? Tipo, tu confessa o crime, e aí tu morre e tu vai pra Deus, que é positivo, porque tu acredita nele, ou tu vai pro inferno, porque tu não tá admitindo pro rolê. É meio que nessas linhas, assim. Eu vou me sacrificar pela justiça, né? Tipo, algo do tipo, aí isso vai ser santificado por isso. É isso, gente. Bom, vamos lá, né? Então, aí, como eu falei, né? Então, capítulo 6 teve a morte do William e a certeza de Victor de que tinha sido o monstro. No capítulo 8 e capítulo 9 é ali todo o processo de julgamento de Justine até que ela de fato morra, né? Então, assim, é tudo isso que a gente já falou, né? Sobre a pessoa que é bonita não pode ser culpada e o feio automaticamente já é mais culpado do que todo mundo, né? A gente vê, infelizmente, é o que eu falei, né? Assim, eu gosto de traçar paralelos das coisas que eu leio com a realidade do que eu vejo hoje, né? A gente vê, né? Pessoas apanhando por conta da cor, pessoas apanhando, morrendo por conta de morar numa periferia, etc, etc. E infelizmente não é um caso isolado, né? A gente tá vendo uma história, obviamente fictícia, né? Mas mostrando que o diferente é sempre mais julgado, né? Então, o meu ponto a respeito da Justine aqui, né? Eu não como eu falei, eu li até o capítulo 11, estou acompanhando as leituras. Não sei se mais para frente o monstro vai vir aí com spoiler de dizer, não, foi eu que matei o William. Mas até o momento, todos os indícios disseram que foi Justine, né? Ela confessou, ela estava confusa, ela falou coisas enroladas lá que ninguém conseguiu entender nada, não sei o que, não sei o que. Então a coisa caminhou para que fosse ela. Então, o que torna ela não culpada? O que torna ela ser tão inocente quanto eles estavam dizendo? É a cor da pele? É ela ser bonita? É ter um monstro pior para poder jogar a culpa? Sabe? Foi o que a... Perdão. E é isso, né? Assim, é esse paralelo com a realidade que a gente vê hoje, né? Infelizmente, a gente vê muitas pessoas sendo julgadas por conta de ser diferente, ser
ser Foi o que outra cor, outro status social, etc. foi o que a Nanda e a Mariana reforçaram, né, no último capítulo. Só porque é bonita e é isso. Exatamente. Exatamente. E aí, por fim, né, a gente tá entrando nos 15 últimos minutos aí da live, mas por fim a gente tem ali o capítulo 10 e o capítulo 11, que é quando o monstro assume a palavra, né? E ele fala pro Vitor, né? Porque Vitor tava na consciência de que quando o encontrasse, o mataria, né? Então falou assim, precisa que morra, porque é um monstro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas o monstro fala pra ele, por favor, me dá o poder, me dá direito de fala. E assim, gente, é um trecho que me tocou muito, eu chorei, assim, porque ele fala assim, até na justiça do homem, eles têm direito de serem ouvidos. Então você, como meu criador, me ouça primeiro antes de você me matar. E ele fala ainda para Vitor, se você quiser me matar, depois disso, eu não vou resistir, não vou fazer resistência. Mas escuta primeiro a minha história. E aí eu fiquei assim, gente, ai Jesus, que judiação desse monstro, ele só queria, sabe, sei lá, né? Mas aí, digam aí, o que vocês acharam, né? Porque acho que a parte do monstro era a parte que a gente estava mais ansioso para chegar, né? De ver O Robson é um fofo, né? O Robson é um fofo. Eu já tinha jantado o Vitor no soco. Eu achei muito surpreendente ele falar, porque nos filmes ele não fala. Ele grunhe, ele sofre. Eu acho que é para dar esse foco na inocência da criança, da figura dele como, né, acho que é uma criança mesmo, né? Essa ideia de não ter sido tocado pelo pecado. E não, ele fala, ele é eloquente. Eu adorei a primeira coisa que ele disse pro Victor, eu achei o máximo, assim. E ele advoga pelos seus, né? Pelos que não são, pela classe, basicamente. Claro, eu tô lendo isso no século XXI, tendo lido Marx na minha vida, né? Eu tô fazendo essa leitura com outras leituras. Mas é muito interessante essa questão de, tipo, eu só quero que tu me escute. Eu sei que tu quer me matar, e tu não vai conseguir. E eu poderia ser que nem você. Mas eu gostaria tanto que a gente fosse melhor, que dá ali, ó, tocando no meu coração, que nem uma harpa. E eu até fiquei surpreso, eu achei que era outra pessoa falando. Eu não tinha me ligado que era o monstro que tinha começado a falar com ele. Aí eu tive que voltar, reler várias marcações. Só ele desses não partes. só falou, como ele discorreu, né? Porque assim, os próximos 2 capítulos ali, pelo menos até onde eu li, é inteiro ele contando a história dele, né? Então ele não só fala, quando ele fala bem, ele conversa, ele consegue explicar a história dele. E também foi surpresa pra mim, né? Porque eu comentei lá no grupo que eu tinha a impressão que o Frankenstein o monstro Frankenstein era tipo puxa-frango, né? Que ele só fazia barulho e ruídos e só isso, né? E daí, quando ele começou a contar a história dele, eu falei, gente, como assim, né? Só serviu pra eu gostar mais dele. Só isso, assim, só. Essa parte eu tava imaginando que ele ia falar, porque eu fiquei uma semana, eu tinha tendo lido o capítulo 10 e parado, né? Daí eu fui ler o 11 e eu tava super um pouco ansioso para ler e ver o que esse cara tava falando realmente. Assim. Porque o Victor é um gênio e o Victor é um gênio, mas, porra, esse Robson aí, cara, ele consegue superar todos os níveis de genialidade se a gente for pensar. Claro que é uma história fictícia, né? Óbvio. Mas, assim, ele tem 2, no máximo 3 anos de vida aí quando ele encontra o Victor e ele aprendeu tudo sozinho, cara. Ele aprendeu a fazer fogo, ele aprendeu a falar, ele aprendeu a analisar tudo, ele aprendeu o nome do pardal, não sei como que ele sabe o nome dos bichos. Do pardal, Com razão, ele sabe o nome dos animais, ele sabe diferenciar espécies, ele é um absurdo, cara. E ele fala com uma classe, né? Ele fala com palavras rebuscadas. E o que para mim contrastou muito, porque, bom, eu falei, não assisti os filmes, eu nunca tinha lido, mas eu tinha a impressão que nos filmes ele não falava. E aí, de repente, ele é muito eloquente, ele é analítico, ele sofre profundamente, nossa senhora. Ele não é um monstro, né? Ele
só foi excluído. Pessoal, Ponto. Ele, quando o Victor faz ele usou as melhores palavras. Muito provavelmente ele escolheu os melhores cérebros para o monstro, o que deixou ele inteligente, de um jeito abstrato. A Nina, a Nina comentou um negócio que foi bem legal aqui, que o Victor é um gênio e o Robson é um poeta. Eu ia usar essa frase aí que eu achei da hora, porque assim, o Victor é tão obcecado nas coisas dele que ele realmente é um gênio. Assim. Só que o Robson, ele tinha um jeito de analisar a vida que ele aprendeu, tanto é que ele é um fofo para falar, ele é eloquente, né? Ele fala com profundidade de tanto que ele observou o pouco de tempo de vida que ele teve, por isso que ele sabe o nome dos pássaros, né? Ele tem toda a história dele que ele vai contando pro Victor, né? Acho que até por isso que ele é tão sensível assim para negociar com o Victor o julgamento, né? Ele falou, cara, você tem um poder sobre a minha vida, então deixa eu falar antes com você para depois você decidir o que quer fazer. Sim, não, e assim, digo mais, né? Ele é de uma calma, né? Muito. Porque assim, desculpa, se eu tô chegando perto de uma pessoa e a pessoa. Vou abrir um aspas aqui. Demônio, como ousa se aproximar de mim? Não teme a feroz vingança dos meus braços sobre a sua cabeça miserável? Vá-se embora, inseto vil. Ou fique para que eu esmague e despedace. Ah, se eu pudesse, ao extinguir a sua existência terrível, restaurar a vida das vítimas que você assassinou de forma tão diabólica. Desculpa, se eu estivesse chegando perto de uma pessoa, a pessoa falasse um negócio desse, eu acho que eu não teria a calma que Robson teve, né? Então, assim, além de tudo, um lindo, né? Porque, assim, ele manteve ali a compostura, pediu clemência pro criador dele, né? Eu acho, ainda assim, traçando um paralelo com a religião, eu vou falar uma coisa, gente, eu espero que minhas tias que comentaram no vídeo anterior não estejam vendo esse, né? Porque elas ainda são bem religiosas. Mas assim, é aquele paralelo de a gente agora como ser humano tentando mendigar Deus, sabe? Tipo assim, depois de toda essa expulsão de Adão, não sei o que, a gente passou sei lá quantos mil anos aí tentando. Ai, por favor, Deus, tenha clemência da minha pessoa, não sei o que, tenha misericórdia e olhe para mim e interceda por mim e não sei o que, né? Então, assim, nessa posição de a gente chegar perto de Deus pedindo misericórdia sempre, sabe? Então, mais uma vez, eu vejo esse paralelo do monstro como seres humanos e Victor como criador e essa tentativa de aproximação dele, sabe? Legal. O Fabrício acho que quer fazer algum comentário aqui. Eu vou ativar o som dele que eu Tava dando eco, né? tava. Deixa eu ativar aqui. Fabrício, acho que tá podendo falar já. Oi. Sim. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite. Foi mal. Então, deixa eu me apresentar aqui bem no finalzinho. Sou Fabrício, sou de Brasília e tenho 42 anos, formado em engenharia ambiental, porém comerciante, mais de 20 anos aí. Bom, não, aí só queria comentar, tá vazando muita coisa da rua? Tá um pouquinho, mas dá para te ouvir. Não, beleza. Não, tranquilo. Só 2 pontos que vocês não tinham falado. Gente, como é que você bota um monte de peça humana dentro de um quarto e ninguém sente cheiro, o amigo chega lá para te encontrar e... Beleza, tô vendo um monte de peça de corpo aqui, mas tudo bem. Bora lá, amigão, vou te salvar. Beleza, e tranquilo, né? E achei muito estranho também não ter... Ele nunca ter falado dos irmãos dele, né? Foi falado do irmão dele que morreu só depois, sei lá, só depois de 2 anos dele depois dele ter criado o monstro, quando o irmão dele morre, ele vai comentar sobre o irmão dele. Eu achei isso bastante peculiar, assim. Mas eu vou mutar de novo aqui, gente. Valeu. Obrigado, Fabrício. Eu acho que o que ele falou é a respeito de que a notícia da morte do irmão, né? Chegou ali numa carta meio de surpresa, né? Acho que é esse o ponto, né? Gente, a família não é relatada assim, a família, né? Ah, não, ele tinha tantos irmãos,
Porque em um comentário lá fala que ele tinha um irmão que tinha 16 anos, que estava dando muito de trabalho, queria entrar para o exército. Isso eu acho que era meio um pouquinho preguiçoso. antes. Isso, gente. E aí você, então beleza. Tinha ele, e aí teve e tem uma questão da Justine, entendeu? Que eles falam que, quando apresenta ela, né? Falam que, olha, ela era pobrezinha, mas era bem educada, tipo, e era bonita. Então tem uma parte do eu tinha gravado isso lá, falando que Sim. Sempre todas as apresentações que são feitas no livro são à medida da narrativa do Victor, né? Por isso que a gente falou até na live anterior e agora que a narrativa dessa história é muito influenciada, né? Porque tudo ali é ponto de vista do Victor. Então eles jogam os personagens na história, o lance da Justine mesmo, né? Porque a Elizabeth mandou uma carta para ela em meados de sei lá que capítulo. Falou, então, lembra da Justine? E aí a Justine aparece na história, mas a gente não sabia da existência de Justine até aquele momento, né? Ele não deixa as claras quem são as pessoas que de fato cercam, né? Eu achei legal um comentário do Ian aqui no chat, essa rapidez de aprendizado que ele me faz pensar sobre o cérebro que foi usado nesse corpo. Será que tem algo na história anterior? Eu achei interessante, só achei legal comentar aqui. Não faz nem muito gancho com esse comentário, mas não podia deixar passar, já que daqui a pouco a gente termina a live. E não inclusive, o que a Nina falou é muito verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, que provavelmente ele fez outros testes, né? Até esse funcionar, com certeza ele foi fazendo testes, né? E com certeza, isso não está escrito no livro, mas na minha cabeça, como ele tinha essa síndrome de perfeição, ele foi pegando tudo do melhor. Então, realmente, porque ele fala assim, eu montei algo perfeito, né? Eu montei não sei o quê. Então, assim, eu imagino que ele pegou o melhor cérebro, o melhor rosto, o melhor cabelo, o melhor não sei o quê. E por isso que a gente tem aí um gênio, poeta maravilhoso, Robson perfeito, personagem principal desse livro, né? Como o Ju que comentou, mais que monstro, Robson. Exatamente, por favor, deem nome para ele, é Robson, não tratem como monstro. Monstro é o Victor, é outra coisa. Pensando aqui numa parada disso, de mais uma vez essa questão da aparência sendo trabalhada. Ele olhou as partes, fez esteticamente falando, as partes perfeitas, quando junta, não dá uma pessoa bonita, não necessariamente. A beleza é uma coisa mais singular, tem outros fatores, não é só, tem um braço legal, uma cabeça legal, um queixo quadrado, não sei o que, tipo assim, é mais do que isso a beleza. Então não é só você combinar partes e aí vai ficar perfeito. Não fica. Ele descobriu isso, né? Sim. Mas pode até ser feio, mas com a eloquência do Robson, quando ele fala daquele jeitinho no ouvido, eu acho que não tem ser humano que fica feio. É tipo aquelas pessoas muito bonitas que quando abre a boca, você fala, ai meu Deus, fecha a boca, vai, continua de boca fechada. E o contrário também é verdadeiro, né? Você olha e fala, não é tão bonito. Aí a pessoa abre a boca e você fala, não, peraí. Tem valor aí. Acho que tem um valor aí, né? E Robson era assim. A Nina acabou de criar nome e sobrenome, é Robson Frankenstein. Até o fim dessa live ele vai ter CPF, endereço. Sigam ele no Instagram, gente. Brasileiro já é, né? Que é feito de várias partes do mundo inteiro. Então faz total sentido. É por isso que ele é de boas, ele sabe o que é uma manga. Ele sabe que é brasileiro. Se ele é brasileiro, ele já comeu uma manga. Bom, gente, acho que a gente vai começar a encerrar. Já tem mais algum ponto que você acha importante, mano? Não, assim, só queria deixar então aqui para quem quiser fazer algum parecer geral, porque faltam 3 minutos para a gente encerrar a nossa live. E deixo o convite aqui para quem não participou e estiver vendo a live para entrar para as próximas lives. E se quiser também entrar se inscrever no canalzinho do YouTube lá, só para dar uma engajadinha. Tem uma coisa que eu preciso falar. Pessoal, não esqueçam, não sei se todos vocês já indicaram livros lá no link, mas eu vou deixar as indicações abertas até dia 28, ainda tem tempo, pensem aí no livro, mas eu vou deixar as indicações abertas até dia 28, daí na live do dia 28 nós vamos discutir todos os livros que foram indicados, para que na semana entre 28 e 5 sejam votados esses livros. Esse livro, né? Um livro só para a gente ler em janeiro.
E aí eu estou pensando na periodicidade do nosso grupo ser a cada 2 meses, para a gente poder ter um tempo de intervalo caso queira ler outro livro, etc. Porque eu vou fazer, tudo está caminhando para eu fazer uma cirurgia em fevereiro. Então, por isso eu também pensei em uma vez a cada 2 meses, porque dezembro a gente não vai ter, aí janeiro vai, aí fevereiro eu não vou conseguir participar por conta dessa cirurgia que eu vou fazer. Mas é isso. O que mais? Alguém ainda quer dar uma disposição final aí? Tá sendo bem legal participar dessa conversa, já tendo lido o livro 2 vezes e ainda pegando outros detalhes novos que vocês trazem, mas aí ver também o testemunho de quem está lendo pela primeira vez, tá sendo bem interessante. E com certeza venho para as próximas e quero ver como que vocês vão reagir até o final aí. Show de O bola. problema é que você já sabe que se a gente está falando é muito furado, né? Porque você já Tá sabe difícil vai ficar quieto, viu? Tá difícil ficar quieto, mas estamos tem aí. que tomar cuidado para não fazer nenhuma cara durante a nossa fala. Tipo assim, putz, nada a ver o que você tá falando. Eu tô com o Rafael aqui, viu? Eu vi também, ele tá adiantado. Você tá em que capítulo, amor? Eu tô, acho que no 18 ou 19, acho que 19 agora. Tá. A Ele Nina que quer. deu spoiler. A Nina levantou a mãozinha aí. Pode falar, Nina. Olha lá, Nina. Dei várias oportunidades para ser outra pessoa. Porque eu já recebi a crítica de mim mesma sobre mim, de que eu falei demais na última Imagina. vez. Imagina. Não, eu imagino as pessoas dizendo isso. E... vou tomar um tempinho da sua fala. Eu e a Vanessa ficou assim, mano, como a Nina fala da hora. Pode falar à vontade, filha. A gente terminou a live para fazer a análise da live. E a gente ficou assim, nossa, a Nina é muito foda, cara. Pô, muito legal, não sei o quê. A gente ficou assim no fim da live. Eu fico envergonhado. Eu queria ler, assim, ó, eu vou adotar essa frase para minha vida, mas não deu tempo de encaixar, que é a minha frase favorita da vida, assim, ó. Ele queria agradar e me atormentava. Sim, nossa, eu passo por isso todo dia. Obrigado, Victor. Ele fala isso quando ele tá falando com os professores que estão elogiando ele. A gente acabou não conseguindo falar disso, mas eu não queria deixar passar sem a gente comentar. Tem também o momento em que eles falam, o amigo dele pergunta, será que você nasceu para sofrer? 10 de 10, obrigada, Clerval, você também é um amigo. Com relação à periodicidade e tal, eu acho que 2 meses é legal pra gente ler todos os Dunas, dá tempo. Tinha que levantar o Duna, né? Exato. Eu aprovo. Exato. Todo dia, né? Eu acho legal a gente não. Talvez durante o ano a gente rever essas pausas, porque eu acho que dá para ler um livro por mês. Se a gente vê livros menores, talvez, entre. Tipo assim, janeiro lemos o nosso livro. Aí, em fevereiro, a gente seleciona livros mais curtinhos, ou mais de boas, ou coletâneas, coisas do tipo, para ficar mais leve e menos obrigatória a presença todos os meses. Mas a gente vê. Fevereiro eu acho ótimo a gente parar, porque é carnaval. Ninguém vai aparecer. Assim, ó, eu dou aula, eu te aviso, ó, fevereiro não funciona no Brasil. Pra nada. Nada funciona em fevereiro. Aqui em Salvador, então, nem se fala, né? Não. Aqui eu no moro sul no circuito do carnaval, então, pra mim, não tem nem então. condição. Aqui no sul, que é fraquinho, não funciona, imagina, né, aí pro norte. Salvador, terra do carnaval. Exato. Eu tô adorando, acho que tá muito legal, todas as discussões. Eu acho também que uma coisa que talvez a gente possa ver para as próximas vezes, ou pelo menos para a última, é uma sugestão. Eu não sei como é que vocês estão marcando as coisas no livro, mas quem está no digital consegue fazer um documento só com as marcações. De repente a gente jogar num doc só, ou compartilhar na última reunião, para a gente ter também essa materialidade, né? De, tipo, o que eu achei importante. E a gente lê dos outros também, tipo, depois de pronto, o que é o livro Frankenstein nessa lida pra gente? O que nos chamou, né?
Eu tenho o Não, hábito de marcar palavras que eu não reconheço e botar e anotar frases que eu gosto, esse tipo de coisa. Então, só uma bom. sugestão. Cara, achei genial. Não, você sabe que, inclusive, eu tinha feito. Eu tava tentando me cadastrar para fazer aquele. Sabe aquele negócio que você digita uma palavra e ele forma um mapa de palavras? Eu esqueci o nome. Vocês sabem, né, gente? Que coach usa muito. Eu falei, É vamos usar, nuvem, por né? favor. É Nuvem nuvem de de algum. palavras. Uhum. Nuvem de palavras, boa. E eu pensei, e complementando essa sua ideia, né? Eu acho que seria genial fazer uma pauta mesmo do que cada um achou. E aí depois eu vou fazer essa nuvem de palavras no último encontro para a gente usar como capa do nosso. Porque eu vou renovando lá nosso canal, né? Então aí a capa do nosso canal vai ser a nuvem de palavras do livro Frankenstein. Então essa é uma ideia complementando a sua, sabe? Não sei se vocês acham que é uma boa, mas para a gente mudar lá, né? O Fabrício falou, a nossa última sessão poderia ser mais longa? A gente pode discutir sobre, porque assim, eu acho que vai ser um compilado de coisas, né? A gente decidiu setar isso, Fabrício, até por disponibilidade de ser uma sexta-feira, o pessoal ficar mais livre. Mas se nada impede de a gente fazer 3 horas de live aqui, porque se depender de mim, ó, tomo meu café, cara, e vou a noite inteira papeando com vocês. O grande ponto vai ser quantas pessoas vão entrar, né? Porque óbvio, né? No último encontro a gente vai falar sobre o livro todo, então provavelmente vai realmente tomar mais tempo. E se eu ver que tem muita gente, também tem o lance de que a gente vai sortear, né, gente? A gente conseguiu já um patrocínio, né? Não sei se vocês viram lá. Eu vou sortear um livro que a gente conseguiu de doação de um sebo aqui de Jundiaí. E aí, então, tem o sorteio, tem a nuvem de palavras e não sei o que, então tende a ser um pouco mais longo, mas eu vou divulgar isso com antecedência para ninguém ser pego de surpresa. Sim, a gente pode fazer essa votação aí no Telegram, tá? Tanto Nina, quanto Fabrício, quanto Ia, que questionou o horário, podia começar um pouquinho mais cedo. A gente pode realinhar sim, tá, gente? Eu e a Vanessa aqui de Jundiaí, a gente chega rápido em casa, tá? Então, para a gente não teria problema, é mais para a adesão de todo mundo. Se falar, gente, começar às 7h30, fechou, vamos pau, 7 horas, que a gente estende um pouco mais, não tem problema. Ou mesmo que comece às 8, que é o que já está meio determinado, a gente esticar um pouquinho mais, né? Mas a gente... A gente consegue alinhar, sim, principalmente para a última. Isso aí, galera. O que mais? Alguém tem mais uma coisinha para falar? Vai lendo os comentários aí. Não, sim, lá. Ele falou, talvez rola estruturar propostas de horário e voltar na penúltima live ou no Telegram. Tá? Se possível, com preferência quem estiver acompanhando o processo todo, que ainda seja importante que os outros votarem também. Eu concordo com o Ian. Eu sou a favor dessa democracia anarquista, que não é voto só porque eu pode votar, é voto de quem participa e constrói. Sim. Vamos fazer isso. Na penúltima live, a gente decide entre a gente e depois coloca lá no grupo. Porque, assim, é o que faz sentido, né? Todo mundo que participou, eu acho que, né, já tá acompanhando o processo todo, né? Exato. Todo mundo que participar na última, né, que provavelmente pode ter mais gente, a gente já decide aqui mesmo e acho que fica mais simples, né? Porque aí quem participou da penúltima, né, vai ser quem vai participar da última, provavelmente. Assim, tipo, vai ter mais gente, mas né, uma coisa mais concreta para quem tá aqui. E para mim também, começar mais cedo pode ser, porque eu trabalho de casa, então deu 6 horas, eu nem respondo mais o trabalho, né, também. Então, é isso. Às vezes até antes das 6, né, mas aí melhor não falar assim, né. Tem bastante... da live, né? Eu acho que faz bastante sentido a gente votar na penúltima live mesmo, mas assim, pode ser, sei lá, eu faltei na penúltima, a Nina faltou na penúltima, e talvez aí chama essa pessoa que estava vindo, sabe? Sim. Para que a gente possa fazer isso aqui, e aí a gente já deixa avisado para no grupo, quem quiser chegar na última mesmo, como vai ser o horário, assim que a gente decidir mesmo, né? Porque o pessoal pode se planejar, porque a gente está tendo a constância, em tese, né? É só segunda, mas de ser sexta-feira às... esqueci até que hora que a gente começou, 8, né?
Então, se esse for um padrão e a gente for quebrar, é bom a gente também avisar com antecedência, assim, mas sim, faz bastante sentido a gente votar em quem já está fazendo e tal. A gente pega todos os participantes das 3 primeiras lives, não só da que está presente na última já, para ser justo, porque a gente está formando uma comunidade mesmo, né? Exato. Eu acho que basicamente 100% que entrou na primeira, entrou na segunda e teve mais gente. A ideia é que mais para frente some mais pessoas, né? Então a gente já tem uma comunidade mais sólida. Tipo assim, é o que eu queria dizer, né? Tipo assim, minha escala é 12/36, então eu trabalho dia sim, dia não. E na última live, eu vou trabalhar, que é o dia ímpar. É dia 5, né? De dezembro. E eu vou trabalhar dias ímpares de dezembro. Então, no máximo, tinha que começar ali para mim 7h30 mesmo. 8 horas estava perfeito, mas 7h30 é ok, porque eu chego 7 horas do trabalho. Mas como vai ser mais longa, não tem problema entrar no meio, viu, Mari? Fique em paz. Né? Você pode entrar como você já está Então quer participante dizer aqui. que esse horário você conseguiria entrar às Sim. 8. Então ótimo, menos mal. Tranquilo, fique em paz, que a gente provavelmente vai estender. Isso. Gente, não vamos esquecer de tirar aquele print maroto dos participantes, né? Então, preparem-se para a fotinha aí. Aí que eu vou Passem perfume. Quem tiver de abrir câmera, o momento é agora. Quem tiver de fechar também, o momento é agora. Para aparecer na fotinha. Lá, Thiago, lá. Aí. Gente, todo mundo tá sorrindo aí. Eu vou printar a tela, hein? Aí. Calma aí, um segundinho. Foi. Valeu, galera. Boa, gente. Então, o que mais? É isso, então? Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí. Muito abraço. obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço. Muito obrigado, gente. Boa noite. Foi bom demais. Obrigado a todos. E até a próxima. Até. Encerrando a gravação.